Vamos continuar nosso papo. Eu falei de uma figura polêmica. Foi. Polêmica porque fora do ar eu falei assim, ó. Vocês já viram o Colosso do Rasputin? E quando eu falei de Colosso, sim. Dizer daquilo. Inclusive o Rasputin, assim, a imagem que a gente vê do Rasputin, puto, parece um mendigo, cara. Como é que a gente fala que esse cara era galanteador, monge? Eu também pensei isso quando vi a história dele. Né, monge cara? Com cara, monge se vestia como monge, esses monges de verdade. Né? E era muito ascetismo, então esse ascetismo desenvolvia o poderes persuasão, poderes paranormais, de magnetismo. Ele hipnotizava o cara só na olhada, não precisava nem falar nada. Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, para quem leu esse livro magnífico. É legal que fala muito de dualidade. Assim, ele né? tem uns personagens ali, uns monges, que têm alguns poderes. Então parece que o Rasputin, ele é fruto da época dele. Ou seja, tinha outras pessoas com características semelhantes ao Rasputin. Uma vez que talvez isso venha de uma forma muito particular de viver uma religiosidade ortodoxa lá no extremo norte. Porque, observe o seguinte, a Rússia, ela começa na Europa e termina na Ásia. Ela termina a região siberiana, ela tem contato com a China, com a Mongólia, com o Japão. Ela tem, então, quer dizer, fronteiras todas ali, né? Muitas culturas. O que se tem ali do Rasputin é que, primeiro, era um homem alto, forte, de um olhar magnético, e o que chama a atenção no primeiro momento é que o filho do czar, ele era hemofílico. Então, Nicolau. Quando ele cortava, o sangramento não parava. A única pessoa que conseguia fazer parar o sangramento era o Rasputin. Se tornou super necessário dentro da família. E havia outras pessoas da família real que tinham ataques nervosos. Pessoas ficavam muito estressadas e tal. O Rasputin conseguia acalmar as pessoas. Tem uma condição genética das famílias reais que eles eram todos primos, principalmente quando se pensa em 1900. O czar Nicolau era primo do rei da Inglaterra, que era primo do Kaiser da Alemanha, que era primo do italiano, e por aí vai. Proximidade genética cria muitas doenças genéticas também. E os filhos do czar passavam por isso. O Rasputin conseguia lidar bem com isso. Ele começa a atrair uma certa fúria dos nobres da Rússia, porque as damas, as mulheres da Rússia, da alta sociedade, tinham um enorme desejo sexual por ele. Pra cacete. Inclusive a Alexandra, né? O Colosso. Porque é o seguinte, depois que ele morreu, boca a boca, o Rasputin, ele foi retirado do lago e o corpo dele foi estudado, mas uma coisa do corpo dele foi preservada e existe até hoje nos museus da Rússia, que é o membro dele, o falo. O pênis. Ele tinha um pênis do tamanho de um côncavo. Um côncavo é da ponta do meu dedo à ponta do meu cotovelo. Tá? Caramba, bicho. Hoje em dia, o que esse cara ia vender de privacy, de OnlyFans, ele ia ser number one. Ele é a seta, ele não ia estar nem aí. Ele ia gravar com o André Surak. Ele é adepto do ascetismo. Ele faria isso para mandar para campanhas de caridade. Mas ia fazer, que eu achei que ia gravar. Agora, uma coisa que me leva, que eu não sei, é se ele era uma pessoa que tinha relações sexuais com essas mulheres ou se ele mantinha castidade. Porque existe uma... Não, mantinha. Ele vivia em prostíbulos bebia? Em prostíbulo e bebendo. É isso até ele. Então, assim, ele era um monge... Ele tinha problema com álcool mesmo, é verdade. Com álcool, eu acho que é muito comum dos russos terem. Sim, é verdade. Agora, a parte do prostíbulo é novidade pra mim. Olha, o que acontece é o seguinte...
ele tinha uma vitalidade diferente, o Rasputin, porque ele teve várias tentativas de assassinato e quando conseguiram executar ele, foram muitos tiros, ele foi envenenado, amarraram ele e jogaram ele dentro de um rio congelado. Ele não morreu congelado, ele morreu afogado, mesmo com tiro e veneno. Se ele não tivesse sido amarrado e conseguisse se mover os braços, ele não tinha morrido. Caramba. Então, assim, foi um cara muito duro. E, olha, tem uma lenda da magia. Não tem como ter um misticismo em cima de uma pessoa dessa. Não tem como. E aí que tem, começam as lendas da magia. Sim. Que tem um encontro dele com o Papus. O Papus é um grande mago, muito importante pelo trabalho no martinismo, na maçonaria e na Rosa Cruz. A tradicional ordem martinista que existe hoje, que é um braço da Amorque, ela tem suas origens junto com o Papus. E para a América do Sul, o Papus ele é especialmente importante, porque a escola esotérica da América do Sul vem dele, que é a que começa com Papus, passa por um discípulo dele que é o Arnold Krumheller. Ele é um alemão. O Papus é médico. Ele vai morrer na Primeira Guerra lutando na trincheira. Ele pegou tuberculose durante a Primeira Guerra Mundial e vai morrer, se eu não me engano, em 1916. Ele foi o mestre de um alemão que também era médico e também era mago, chamado Arnold Krumheller, que sai da Alemanha e vai para a Cidade do México. Da Cidade do México ele vai para Lima, no Peru, e ele difunde essa cultura Rosa Cruz, que não é a Amorque de hoje, que é a antiga e mística ordem de Rosa Cruz. É uma Rosa Cruz muito pautada na metafísica e na teurgia. Isso é um debate interessante no ocultismo, porque a antiga e mística ordem de Rosa Cruz, ela não usa teurgia, ela é aversa à teurgia. Ela usa o psiquismo, poderes mentais. Mas essa linhagem Rosa Cruz que vem do Papus, que passa pelo Arnold Krumheller e chega na América do Sul com Samael Aum Weor, e daí se difunde para vários locais, é uma Rosa Cruz teúrgica, que usa então essa linha da magia para evolução espiritual, e a prática da teurgia ela tem como um pré-requisito purificação. Então, o seu contato com a divindade vai ter sucesso à medida que você vai se purificando ali para aquilo. Sem dúvida. Aí envolve... Isso, magia angélica também, isso é um pré-requisito, porque, desculpe a parte, eu vejo, quero que você fale. Vejo muita gente falando sobre, não, porque eu tive contato, eu evoquei anjo aqui. Mas a pessoa fala isso com uma certa arrogância, e isso nos mostra que ela não teve contato com anjo nenhum, porque o contato com os anjos é uma coisa tão espantosamente glorificante, tão você se sente humilde diante daquela luz, não no sentido humilde servil, mas no humildade cósmica, assim, você fala, não é possível, uma coisa tão luminosa, você fica em lágrimas, você fica... Então quando você fala sobre... Eu senti um negócio assim, cara. Quando você fala sobre... O pessoal fala magia angélica e tal, isso aqui, como se fosse, eu tomei um café ontem. Então, eu fico com o pé atrás, porque existe, como a gente estava falando sobre a atmosfera psíquica da Terra atual, está super carregada. Muita força negativa, assim como no mundo aqui material tem charlatão, tem pessoa que passa por uma coisa e a outra. No mundo astral também tem isso. No mundo astral você encontra, você chama, vou chamar o anjo tal. Agora, se você não você não fez uma prática na disciplina dele, de purificação, né? Porque é básico para a magia tradicional clássica. Existe o período de purificação. Você vai aprender Reiki, você tem que passar por uns 21 dias de purificação, uma coisa tão tranquila. Você vai praticar magia sem purificar, sem se sintonizar com uma energia superior. Você vai atrair coisas, sim, mas não exatamente os anjos da luz. Você vai atrair anjos ou sombrios mesmo, ou misturado, né? Que é meio a meio, como a gente...